Olá, amigo ouvinte, você que está comigo aqui na Rádio Alvorada, seja bem-vindo, que bom ter você conosco. Você pode fazer o seu pedido através do e-mail igrejaalvorada@gmail.com. Também está conectado e conhecendo os trabalhos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Alvorada, um ministério a serviço do Senhor Jesus Cristo. Rádio Alvorada, com a gente está no ar. Alvorada, com a gente, transmitindo amor e paz para o seu lar. Rádio Alvorada, com a gente. Amém? João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é que você tem de mais precioso em sua vida? Essa pergunta é para nós. O que nós temos de mais importante em nossas vidas? Como foi o meu dia de hoje? Como nós temos reconhecido Deus? Porque Deus, nós conhecemos Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também sabemos que existem muitos deuses. Só que, diante dessa história, nós estamos aqui para louvar a um Deus, glorificar a um Deus, servir a um Deus, estar na dispensação de um Deus. E se nós permanecermos dessa maneira, nós vamos ser bem-aventurados. Só que nós estamos na escola e não estamos aprendendo. Nós estamos na casa do Pai e não estamos dando crédito ao Pai. Nós estamos com o Pai e não estamos querendo ouvir o Pai. Nós não queremos fazer a vontade do Pai, mas sim estamos querendo fazer a nossa vontade. Sabe por quê? Porque eu quero fazer o que me agrada. Nós estamos querendo fazer o que nos agrada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não saindo da mensagem, mas abra comigo Romanos, capítulo 6, versículo 1. Veja o que disse Paulo, escrevendo ali para a igreja de Cristo. Eu nem entrei na mensagem, mas eu quero chamar a sua atenção para você ver que o que você está fazendo, se você for apresentar a Deus e fizer a pergunta, Deus vai cobrar melhor de você o que você está fazendo. Sabe por quê? Nós estamos deixando a desejar. Nós estamos brincando com Deus. Nós estamos achando que Deus é uma criança. Mas põe na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, que Deus é o seu Pai, o seu Criador e aquele que tudo pode fazer por você. Romanos capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo, disse assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Para que a graça aumente? Se eu sou de Cristo, por que eu vou ficar andando no pecado? Por que eu vou ficar permanecendo no pecado? Por que eu vou ficar vivendo na contaminação? Por que eu vou querer viver nos prazeres do mundo? Se eu estou em Cristo, eu não posso viver mais no pecado, senão a graça do Senhor não superabunda sobre a minha vida. A graça de Deus não superabunda sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Nós estamos deixando o diabo e as suas potestades nos dominar. E nós estamos aqui para ser guiados pelo Consolador Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, o nosso entendimento e ter compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Como que eu vou permanecer no pecado e dizer que sou de Jesus? O apóstolo Paulo, escrevendo ali para os irmãos, ali na igreja romana, ele disse: olha, se você permanecer no pecado, a sua história não vai mudar. Se você permanecer na contaminação, a sua história não vai mudar. Se você é batizado em Cristo, você tem que ressuscitar, viver em novidade de vida, ser uma nova criatura. Mas saiba que quando Deus enviou Jesus Cristo,
enviou por amor a você, não sendo você ainda digno desse amor. Não sendo nós dignos desse amor, mas nós estamos aqui para ser transformados pelo amor de Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado não deixa a graça do Senhor nos encher. Para a graça do Senhor nos encher, nós temos que nos santificar na verdade. O apóstolo Paulo continuamente aqui dizendo, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Como que eu vou ficar vivendo no pecado, dando crédito ao pecado? E vou dizer que eu sou de Deus, vou dizer que eu sou de Cristo, vou dizer que eu sou de Jesus. O que é pecado? Tem tantas coisas que nós não levamos em consideração e um pecado fatal na vida da gente. Tantas coisas que a gente deixa passar desapercebidamente e acha que é tudo normal. Ei, sem problema, não se preocupe não. Quando você morrer, vai abrir o seu corpo, fazer autópsia, tirar o coração, colocar na caixinha de ouro e entregar para Deus. É assim que você está pensando? Não é assim que Deus te quer não. Deus te quer da cabeça aos pés como Ele te fez. Deus quer você santa, santo, puro e pura. Separados e separadas. E separado, a sua boca tem que ser uma boca que jorre água doce ou salgada. Fica difícil de matar a sede. Por isso que tem que jorrar a água doce. Da nossa boca tem que sair as palavras certas, os louvores ao que é digno de honra e de glória. Não nós fazemos a nossa vontade e achar que para Deus está tudo bem. Vamos estarmos atentos, porque Cristo vai voltar e a igreja de Cristo não pode permanecer na contaminação. A igreja de Cristo não pode permanecer no pecado. A igreja de Cristo não pode permanecer na corrupção. A igreja de Cristo não pode permanecer na mentira, na calúnia, na fofoca, na dissensão, no adultério, na prostituição. A igreja de Cristo tem que ser mudada. A igreja de Cristo tem que ser santificada. E como é que nós vamos nos santificar? Nós não temos que viver em conformidade com o mundo. Não, nós temos que transformar. Eu estou batendo nessa tecla porque Paulo chamou a atenção da igreja e nós temos que nos despertarmos para que sejamos igrejas santas, separadas, que seja do Senhor Jesus. Para nós ser do Senhor Jesus, tudo que nós fizermos, Jesus aprova. O louvor aprova, a oração aprova, tudo aprova porque eu sou do Senhor. E quanto mais eu fizer, mais nós fizermos, mais o Senhor vai aprovar. Porque nós somos do Senhor. Mas como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu coração? Cheio de contaminação e dizer, Deus é comigo, Deus é na minha vida, Deus é comigo. Como que eu posso testificar de Deus? A separação nos faz sermos de Cristo. Se nós estamos mortos para o pecado, como vivermos nele ainda? O tema é esse. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Você quer ser uma bênção? Coloque-se diante do Senhor Jesus. Ei, estou falando com você, Hermínio. Quer ser um milagre? Coloque-se diante do Senhor Jesus. Ou não sabeis que todos os quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu era do mundo, vivia no mundo e me satisfazia com o mundo. Hoje, a minha história é outra.
Hoje eu tenho que andar com Cristo, viver com Cristo, servir a Cristo e agradar a Cristo. Não agradar a mim mesmo, mas nós temos que lutarmos para mudar. Vou voltar ao tema. Deus, por amor a você, enviou Jesus Cristo para que hoje nós venhamos termos o direito à vida eterna. Nós estamos aqui porque Deus, com o seu amor, enviou Jesus Cristo para nos resgatar desse mundo de contaminação, para nos tirar desse mundo de perdição. Por que eu fui primeiro na carta que Paulo escreveu ali à igreja de Cristo em Roma? Porque Paulo cobrou o conserto da igreja e o aperfeiçoamento com a santificação. E é o que Deus quer de nós também. E se nós não entrarmos nessa palavra, a história fica difícil. Por isso que nós temos que nos enquadrar dentro da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que eu faço, eu aprovo. O que você faz, eu não aprovo. Eu aprovo meus erros, eu aprovo as minhas falhas, eu não aprovo nada que você faz. Mas só que a história não tem que ser assim. Nós temos que viver uma só vida na presença do Senhor Jesus Cristo, nos santificando na verdade para viver um só corpo, santo, puro, na presença do Senhor Jesus, servindo o Senhor de melhor maneira. E nós observamos que o amor de Deus foi para nos tirar de tudo isso que nós já falamos nessa noite. Mas nós precisamos olhar para Cristo como Cristo é. Nós precisamos olhar para Jesus como Jesus é. Quando nós olhamos para Jesus como Jesus é, nós damos o melhor louvor, nós damos a melhor adoração, nós passamos a ter compromisso, nós passamos a ser fiel, nós passamos a dar para Jesus aquilo que Jesus é digno. Porque hoje se dar as coisas para Jesus é fácil. Agora perguntamos, será que Jesus recebe? Oração é simples e de agrado ao Senhor. Mas a oração, ela tem que ter uma boa qualidade para que Deus venha estar respondendo a nossa oração e trazendo sobre nós uma grande vitória. Se nós continuar deixando Jesus ser o nosso Senhor, nossa história vai mudar. Nós vamos viver uma vida com o Senhor, Jesus Cristo. Tanto é que para se ouvir sobre Jesus Cristo nos dias de hoje está difícil. Porque muitos costumes têm tomado o espaço do Espírito Santo operar no meio da igreja do Senhor. Porque o pecado está dominando. Mas Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje, quem quer ter amor às coisas de Deus? Nós passamos a analisar. Enquanto isso está difícil, muitos chegam assim e dizem, não, vamos andando aqui. No final, vamos todo mundo para o céu. Quero dizer uma coisa para a igreja. Que ir para o céu é muito fácil, mas chegar lá é difícil. Por isso que Jesus Cristo disse que desde os dias de João Batista até hoje, o reino do céu é tomado por esforço. Mas como que eu vou tomar se eu não ligo? Eu quero viver de disse-me, de historinha, de prazeres, de emoções, de distrações. Quero viver nas coisas desse mundo. Como que eu vou chegar a Cristo? Vamos olhar para Jesus agora. Deus, por amor a você. Por quê ao mundo? Porque nós fazíamos parte do mundo. Deus via nós como só mundo, todos perdidos. Deus enviou a Jesus Cristo. Deus, por amor a você e a mim, Deus, por amor a esse mundo de perdição, enviou seu Filho Jesus Cristo. E o que Jesus veio fazer aqui? Só a sua parte e deixar o restante por nós, para nós deixar fazer de qualquer jeito? Não. Jesus fez a sua parte e deixou o restante para nós fazer conforme a sua vontade. E não a nossa. Porque a nossa vontade nos leva aos prazeres dessa vida. Eu me alegro, tenho prazer, tenho distração, tenho amor, eu estou pronto. Mas o reino de Deus não. A igreja do Senhor Jesus. Jesus está voltando.
E nós estamos desapercebidos. Se você tem Bíblia e você não estuda, problema seu. Aqui é lugar de você ouvir o conselho, que a Bíblia é um livro de instrução na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida material, em toda a vida, até na vida sexual. A Bíblia nos instrui a nós viver uma vida com Deus. Mas eu quero viver na igreja sem Bíblia e sem nada, só nos movimentos. Cuidado, que o adversário da sua alma quer levar você a se conformar com a situação desse tempo. Mas Jesus quer fazer com que você viva em novidade de vida. Sabe quando é que nós vivemos em novidade de vida? Atos dos Apóstolos 1:8. Jesus disse: ficais em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. O que é que você vai ficar fazendo em Jerusalém? Jesus não está mandando você ficar em Diadema, ou em São Paulo, ou na Bahia, ou no Brasil, ou em outros países. Não, Jesus está mandando você ficar em Jerusalém, um lugar santo, um lugar exclusivo, um lugar de direito ao reino de Deus. E se nós não nos despertar, nós vamos ficar desapercebidos, dizer: Senhor, espere. Você lembra das 5 loucas? Andando pela metade. Despreocupada, sem projeto, sem fé, só por ilusão. Quando vocês vão? Nós vamos encontrar com o noivo. O que é que vocês têm? Tem uma vasilhinha de azeite. E você, o que tem? Cadê a tua vasilha de azeite? Bíblia Sagrada, não vai faltar azeite de jeito nenhum. Sabe por quê? Prudente. Assegura-se em uma segurança completa no Senhor Jesus Cristo. O que é que você tem nele? Eu tenho um dicionário. Eu tenho um livro de história. Eu tenho um livro que fala sobre geografia. O que é que você tem? O que é que você tem? Hoje em dia, a Bíblia se encontra até no celular. Mas só que o celular a gente deixa a Bíblia para o lado e vai para as outras distrações que tem. O mundo diabólico dentro do celular. Aí nós caímos nessa ilusão e achamos que tudo tá bom. Vamos estudar a Bíblia? Opa, eu vou. Até a Bíblia abrir, dependendo do celular, a mensagem já se foi. Mas Jesus quer que nós venhamos adquirir exemplos semelhantes àquelas 5 virgens prudentes. Porque a igreja de Cristo tem que passar por essas 2 fases. Mas cabe a cada um se aperfeiçoar na verdade. Cabe a cada um se aperfeiçoar na santificação ao Senhor Jesus Cristo. Cabe a cada um dar para Jesus o melhor. Mas Jesus tem uma resposta para você nessa noite. Sabe qual é a resposta que Jesus tem para você? Se você se calar, as pedras vão clamar. Mas Deus te dá uma oportunidade enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para você ter direito a andar com Jesus, a viver com Jesus, a permanecer com Jesus, a louvar a Jesus, a glorificar a Jesus, a fazer o de melhor por Jesus e para Jesus. E quando nós fazemos isso, nós somos bem-aventurados. Mas Jesus veio. Jesus, desde o seu tempo de criança, não perdeu tempo no que tinha a fazer. Nós não observamos essas coisas de tão grande importância em nossas vidas. E passamos a viver uma vida de tranquilidade, de sossego, sem projeto, sem ação, sem fé e sem compromisso. Agora vem a pergunta: até quando vamos permanecermos assim? Você sabe se amanhã nós vamos ter uma oportunidade semelhante a essa? Você sabe se amanhã nós vamos ter um dia semelhante ao de hoje? Ou daqui a um minuto? A palavra do Senhor está escrito que Jesus vai vir uma hora que ninguém espera. Vocês estão esperando? Não, nada. Nós não estamos... Senhor, eu estou aqui, atento. Se Cristo vir, eu quero estar pronto.
Será que nós estamos nos preparando para esse momento tão glorioso, onde a igreja tem que estar atenta? A oração? Não, amanhã eu vou. Se não der amanhã, depois eu vou. Culto? Não vou não. Amanhã eu vou. Nós estamos assim, sabia? Nós estamos assim. Igreja, a história tem que mudar, igreja. Ou eu cuido de mim, ou vocês vão e eu fico. Ou nós cuidamos uns dos outros na intercessão, na oração e na união e no amor, ou vamos ficar. E sabe quem vai gostar de uma situação semelhante a essa? O inimigo da nossa alma. Ele vai dizer: eu perdi, mas levei muitos. Mas Cristo não quer que a gente viva na insegurança da vida eterna. Por quê? Porque Deus nos deu o melhor, para que nesse melhor nós venhamos ter direito a Jesus Cristo e viemos viver em fidelidade. E viemos viver com fidelidade a Jesus Cristo. Que a sua fidelidade, a nossa fidelidade seja para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus recebe aquilo que nós fazemos para Ele quando é de bom grado. Por que Jesus exortou aos discípulos a respeito das crianças? Porque as crianças estão no início da aprendizagem. As crianças, pense comigo, as crianças, só que as crianças de hoje já estão nascendo com um desenvolvimento muito grande, que se os pais não levarem as crianças ao caminho do Senhor, as crianças desde pequeno dominam os pais, levando à perdição. Porque hoje em dia tem criancinha de colo que domina e dá ordem no pai. É assim, e eu quero isso, e é assim como eu quero. E não faça não para ver. Se não fizer, a criança tem apoio da justiça. Vai lá e prende, se o pai agia de maneira errônea com o filho. Mas Jesus Cristo falou das crianças. Quando Jesus fala de criança, você pode ser uma criança. Isso vai depender da sua mente, da sua ação, do seu coração, dos seus pensamentos. Existem pessoas adultas que não são maliciosas, que não são maldosas, que procuram fugir da aparência do mal. E Jesus disse que nós temos que nos tornar como? Nós temos que nos tornar como uma? Como uma? Por isso que eu disse, nós podemos ser uma criança. Mente, olhos, ação e atitude, mas tem que andar com Cristo. Deus enviou Jesus para nós termos esse direito. Observamos, Jesus nasceu uma criancinha, transportada pelos braços dos seus pais, foi mantido todo cuidado com Deus, porque ele era uma promessa de Deus para nos resgatar. Essa promessa houve uma perseguição antes do seu nascimento, mas Deus faz tudo com perfeição para que ele seja glorificado. Por isso que o que Deus tem feito nas nossas vidas é para que hoje nós venhamos também glorificar ao Senhor em todas as nossas atitudes. As perseguições foi grande, mas quando criança, Jesus já foi adorado. Sabe por quê? Porque Deus enviou Jesus Cristo para resgatar-nos desse mundo de perdição. Jesus cresceu entre outras crianças que nós não sabemos detalhes da história de Jesus, mas quando Jesus tinha 12 anos, já estava no meio de doutores. Hoje em dia, uma criança de 12 anos, ele é bom na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, na informática. Ele ensina qualquer um, no jogo, em tudo, ensina tudo. Mas procura uma criança hoje em dia que conhece a palavra de Deus. Existe, mas é difícil. Existe, mas é difícil. Mas procure uma criancinha pequena aí para ver se não pega o celular. Eu tiro pelas minhas netas. 5 anos, a Bibi? 4 anos. 2 horas da manhã pegou o telefone da avó, da mãe e ligou para a avó. Uma criança.
4 anos. Você quer o quê? Ficar dormindo? Na ação das crianças, sabem muita coisa, mas os pais precisam ensinar as crianças outras coisas vindo referente ao reino de Deus. Imagina uma criança, 4 anos, 2 horas da manhã, pegar o telefone e ligar, oi vó, tudo bem? E começar a bater papo. Dá para você acordar para Cristo? Só que Jesus tinha 12 anos. A atenção de Jesus foi outra. Sabe qual foi a atenção de Jesus? Entre doutores. A tecnologia de Jesus não era semelhante à de hoje, mas o compromisso de Jesus não é semelhante aos compromissos das pessoas nos dias de hoje. As pessoas nos dias de hoje vivem com outro compromisso, com outra responsabilidade, com outra preocupação, com outros a fazer. Mas a palavra do Senhor Jesus está escrita em Salmos 34:7. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará. Mas nós não queremos confiar no Senhor, porque nós estamos achando que nós estamos mais seguros. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo mais. Se eu não tiver, vou buscar de outro lado. Aí o diabo fala, o cartão de empréstimo aí, vai lá. Opa, aqui já resolvi. Não existe mais confiança no Senhor. Não existe mais compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quer que nós venhamos nos despertar para a vida eterna. Jesus, quando tinha 12 anos, entre os doutores falando bonito, conhecia a lei, conhecia tudo. Aonde está o seu conhecimento? Olha o que Jesus disse para nós, João 8:32. Conhecereis a verdade vos? Conhecereis a verdade vos? Não há conhecimento semelhante à verdade, à palavra do Senhor em nossas vidas. Mas nós queremos confiar naquilo que temos e achar que resolvemos tudo. Deus quer que você pense diferente. Deus quer que você haja diferente. É por isso que Deus te deu o Consolador Espírito Santo para você aprender a ouvir a esse Consolador. Só que tem uma coisa, para ouvir esse Consolador, tem que ter uma vida com Deus. O que é uma vida com Deus? Fugir da mentira, da calúnia, da fofoca, da inveja, da concessão, da dissensão, da droga, das rodinhas dos escarnecedores. Fugir de tudo. E da tecnologia do diabo. Fugir também da tecnologia do diabo, que é que mais leva a pessoa à conformidade. Ô irmão, vamos orar um pouquinho? Ah não, vou estudar. Vou fazer um estudo aqui na internet. Chega lá, pega um estudo do anticristo, aí depois fala, opa, que estudo bom. A Bíblia não quer estudar mais não. Mas vê as coisas lá na internet, já está tudo pronto, um prato feito, acha que está tudo bem. Igreja do Senhor, é tempo de nós nos despertarmos para Cristo. Jesus, com 12 anos, os doutores viram algo diferente. Pensa comigo. Pensa comigo agora. Os doutores aprenderam a lei. Pesquisaram a lei de todas as maneiras. Tiveram bom conhecimento. Só que Jesus foi diferente. Sabe com quem foi que Jesus aprendeu? Com o nosso Pai que está no céu. Com o nosso Pai que está no céu. Sabe por quê? Porque os doutores tiveram uma oportunidade e praticaram nelas, permaneceram nelas. E o que Jesus aprendeu foi para trazer a nós, desde aqueles dias até hoje, o aperfeiçoamento para a vida eterna. Tanto é que quando nós testificamos de Jesus, Jesus nos honra. Por isso que Jesus disse que devido às perseguições dos tempos presentes, alguns seriam levados às prisões e cadeias. Mas, diante da situação, não se preocupasse, porque o próprio Jesus nos dá a palavra certa. Quer dizer, o próprio Jesus fala conosco o que nós devemos falar diante da situação quando nós nos encontramos. Quer um exemplo? Paulo era um homem letrado, estudioso, conhecia toda a palavra.
se aperfeiçoar na palavra de melhor maneira. Por quê? O que Paulo sabia era a lei. Paulo mudou a história, se aperfeiçoou na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, que aperfeiçoamento você está tendo na graça do Senhor Jesus Cristo? Você leu lá conosco, né? Romanos capítulo 6, quando Paulo disse, olha, não permanecer no pecado. Para quê? Para o pecado nós nos encher na graça? Como se nós vamos nos encher na graça no pecado? No pecado você vai permanecer na lei, mas na graça você vai permanecer na fé e andando com Jesus Cristo. E jamais que anda nas contaminações desse tempo presente tem o que testificar. Eu até faço um exemplo. Observe a vida de uma pessoa saudável e sadia. E observe a vida de uma pessoa enferma e doente. Você vai ver a diferença. Que existe a diferença. O doente está sempre dependendo da medicina e das drogas para sobreviver. O saudável, ele está sempre confiando no Senhor para vencer. E é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Jesus nos deu exemplo porque quando Jesus estava entre os doutores olharam, se admiraram, viram. Esse menino vale a pena nós ouvirmos. Será que alguém perto de você tem alegria em te ouvir? Será que alguém perto de você vai dizer, não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, deixa Deus estar usando essa pessoa para falar comigo. Essa pessoa testifica de Jesus. Será que alguém pode esperar isso de nós? Amada igreja, não é só poder, mas a pessoa tem que ter essa segurança. Quando vê nós falar, porque nós temos o que testificar. E foi o que Jesus fez entre aqueles doutores. Tempo passou, a história andou, que não dá tempo nós detalhar detalhes. As perseguições sobre Jesus foram constantes, mas Jesus não desistiu do que o Pai tinha para com ele. E nós estamos aqui para andar nas promessas do Senhor. Nós estamos aqui para permanecer nas promessas do Senhor Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo ser o nosso Senhor. Jesus, ao crescer, teve os seus 12 obreiros junto com ele, conhecido como os discípulos. O Pai deu aos 12 para estar com ele caminhando, e Jesus cada dia ensinava. E entre os ensinamentos, Jesus fazia milagres. Os discípulos ouviam, aprendiam. Nós estamos aqui, não é diferente. Tem um aqui que nos ensina, e esse Senhor é Jesus. E se nós não aprender de Jesus, nós vamos ficar cada vez mais na decepção da contaminação do mundo. Mas se nós decretamos na palavra do Senhor, nós vamos provar que estamos lá em Jerusalém sendo revestidos do poder de Deus. Jesus, no seu ministério, chegou-se o tempo de concluir. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário. Jesus se preparou cada vez mais como se preparava. Isso quer dizer, nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós como homens e mulheres de Deus, temos que nos aperfeiçoar na verdade de Cristo Jesus. Cristo nos deu todos os exemplos. Mateus 11, 29, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para vossas almas. Mas cadê o nosso crédito a Cristo Jesus? Cadê o nosso crédito? Eu quero saber de alguma coisa que me alegre, me emocione, que me leve a um movimento. Não, nós temos que nos alegrar quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, nós começamos a sentir a graça de Deus, começamos a sentir a glória de Deus, começamos a sentir algo não dessa vida, mas algo sobrenatural que vem do Senhor Jesus nas nossas vidas. E é isso que nós temos que fazer. E não vivermos
conformado com a situação do tempo presente. Jesus sim foi levado, passou ali 40 dias, 40 noites, depois chegou o tentador, se aproximou e começou a oferecer para Jesus. Antigamente era assim, os crentes quanto mais buscavam o Senhor, mais as perseguições vinham. Mas hoje em dia os crentes não querem mais buscar o Senhor não. Tudo está difícil mesmo. Aí vai levando, não, vou procurar uma distração. Vou procurar, amada igreja, despertai-vos para o reino de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto estar perto. Por que ficar cruzado? A fé nos darmos o direito de nós sermos vencedor. Desde os tempos passados aos tempos presentes. Jesus, sim, passou por aquela perseguição. Mas Jesus sabia com quem era o seu compromisso. Jesus sabia qual era o seu dever. Nós olhamos para a palavra de Deus, vemos aqui que somos chamados por Cristo, somos escolhidos, estamos na casa do Senhor, estamos lutando, estamos aperfeiçoando, mas nós estamos cansados. Nós cansamos. Mas quero dizer uma coisa para você, a única coisa que cansa é a fadiga desse mundo. Quem busca o Senhor não consegue se cansar. Porque muitos que se cansam na fadiga desse mundo que vem Jesus, Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobre. É o que Jesus tem para nós. Eu estou cansado. Não vou para a igreja não, que eu estou com sono, estou morrendo de cansado. Hoje não dá, eu não tenho como. Amada igreja, não perca tempo com o Senhor Jesus Cristo. Ore, busque ao Senhor. Não tenha vergonha de orar não tenha vergonha de testificar de Jesus não tenha vergonha de falar do amor de Jesus Cristo não. Deixe Jesus Cristo ser o seu Senhor. Deixe Jesus Cristo guiar os seus passos, lhe instruir, lhe ensinar. Mas eu não aguento, é muita perseguição. Se você estiver com Cristo, você não é decepcionado e nem envergonhado. Mas se nós estivermos com as nossas próprias atitudes, tudo vai se tornar difícil. Mas Jesus Cristo tem a solução para cada um de nós. Jesus passou a prova. De repente, venceu. Chamou os discípulos, falou, vamos lá para a praça, lá no Getsemane, vamos lá orar um pouquinho, vamos. Jesus sabia que o inimigo estava se aproximando cada vez mais. Deus não deixa os seus pequeninos inocentes. Como a palavra do Senhor está escrita, Deus não faz nada sem que antes revele aos seus pequeninos. Se nós tivermos compromisso com Cristo, Cristo fala, Cristo revela, Cristo mostra, Cristo dá o escape. Cristo faz o melhor por cada um de nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa com as serpentes e os escorpião. Se preocupe com Jesus, que Jesus garante a vitória daqueles que crerem em sua promessa. Jesus convidou os discípulos, foram lá. Um dos seguidores de Jesus já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Não ignore o que eu vou falar não, mas tem muitos hoje em dia que não estão nem trocando Jesus por moeda de prata, está trocando Jesus pelo mundo. Está trocando Jesus pelo mundo. Na igreja está difícil, não dá e vai lá para o mundo. Trocou Jesus pelo mundo. Judas ainda pegou 30 moedas de prata, só que aquelas 30 moedas de prata foi uma decepção. Mas, amada igreja, acorde para Jesus Cristo, porque o mundo não perde tempo, e nem o diabo. Você pensa que o inimigo quer que você esteja aqui ouvindo a palavra do Senhor? Não. Ele vai colocar pensamento no seu coração, ele vai colocar distração, ele vai fazer você pensar numa dívida, ele vai fazer você pensar em outra coisa, ele vai fazer você olhar para alguém do seu lado, ele vai fazer você ficar conversando, ele vai arrumar alguma coisa para tirar sua atenção. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela vem para fazer efeito especial na nossa vida. Mas o nosso inimigo, ele entra e procura nos distrair das promessas e do aperfeiçoamento com Cristo Jesus. Mas deixe Jesus te instruir e te ensinar.
Porque se nós fizermos isso, nós vamos ser bem-aventurados com Jesus Cristo. Quando Jesus está lá na praça de Getsêmani, daí a pouco vem o traidor. Irmãos, sabe por que a obra de Deus hoje está cada vez mais em situação difícil? Porque nós estamos levando a dificuldade da obra. Mas nós temos que mudar a história. Nós temos que deixar o amor de Cristo cada vez mais crescer em nós. Nós temos que deixar Cristo cada vez mais ser o nosso Senhor. Nós temos que deixar Cristo cada vez mais nos aperfeiçoar para o reino de Deus. Mas quando Jesus está ali na praça de Getsêmani, daí a pouco vem o traidor, juntamente com os soldados. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer. Mas era importante que acontecesse tudo aquilo para se cumprir a palavra do Senhor. Mas nós temos que ser fiel a Cristo, custe o que custar. Se quisermos ser vitoriosos, nós temos que ser fiel a Cristo. A palavra do Senhor está escrito que aquele que é fiel, ainda que seja no pouco, muito o Senhor colocará. Está difícil? Ore. Está difícil? Busca o Senhor. Está difícil? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor. Fala com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo permite nós entrar em uma dificuldade para ver a nossa ação. E tem muitos hoje que estão fazendo igual ao Judas, vendendo e trocando Jesus. Eu não sei se você lembra, no começo eu fiz uma pergunta: o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante? Amada igreja, de tudo mais importante que nós temos em nossa vida, a nossa maior primazia tem que ser Jesus Cristo, nosso Senhor, o único. Após, vem a cada um da família. Mas nós não estamos deixando Jesus ser o nosso Senhor. Jesus foi levado, sim, foi preso, inocentemente, como está escrito na palavra, como um cordeiro levado ao matadouro. Você quer que eu cite alguns nomes do motivo daquilo? Hermínio, Creus, Arthur, Cristiane, Toninha, Ariane. Cada um de nós somos ocupados daquele acontecimento. De repente nós, ou alguém pode até dizer, mas eu nem existia. Mas hoje eu vejo que eu fui o culpado de tudo aquilo. Jesus foi levado, sim, foi julgado inocentemente, apanhou inocentemente, levou uma cruz insuportável. Jesus tinha que passar por aquilo, por tudo que Jesus passou, por nossa causa. Mas você tem que observar que Deus, por amor ao mundo, enviou seu Filho unigênito, único. E esse Filho unigênito, hoje, faz muitos filhos de Deus. Em vista que hoje em dia tem muitas pessoas que querem ser tantas outras coisas. Não quer sair da lei. Mas nós temos que andar na graça, tem que ser de Jesus Cristo. E para nós ser de Jesus Cristo, nós temos que andar nessa graça. Permanecer nessa graça e testificar de Cristo, para que Cristo continue cada vez mais em nossas vidas. Foi preso, sim, apanhou, sim. Vai ali Jesus crucificado. Empendurado na cruz. Como que Jesus fez? Ou melhor, como Jesus foi crucificado na cruz? De braços abertos ou fechados? Nós vemos em fotos que aparece que ele está de braços abertos. Isso justifica, abraçando a cada um de nós, até na sua morte. E nós hoje viramos as costas para Cristo. Hoje nós viramos as costas para Cristo. Mas eu quero despertar de uma coisa. A sua vida está entre você e Deus.
A sua fidelidade está entre você e Deus. O seu compromisso está entre você e Deus. A sua vida futura está entre você e Deus. Os obreiros da casa do Senhor que têm compromisso com a igreja de Cristo têm que instruir a igreja a se aperfeiçoar na verdade, na santificação, fugindo cada vez mais da aparência do mal, para que Cristo cada vez mais cresça em nós e faça com que nós venhamos testificar do reino de Deus. Tudo isso aconteceu sim. Após o acontecimento, mataram, crucificaram o nosso próprio Jesus. Na própria cruz, Jesus faz um milagre. Porque Jesus faz milagre onde está, Ele faz milagre. E Jesus não só fez isso, mas como Jesus quer usar você para fazer isso também. Aonde nós estivermos, temos que ser luz para Jesus ser glorificado. Jesus fez, e hoje nós temos o direito de fazer. Agora vem a pergunta: porventura nós queremos fazer? Essa pergunta é para nós analisarmos e passar a tomar uma decisão correta. Será que nós queremos que isso aconteça? O que Jesus falou se cumpriu e cada vez mais estava a se cumprir. Jesus foi crucificado, pendurado lá na cruz do Carvalho, depois foi tirado lá por José de Arimateia, foi levado a um sepulcro, colocaram no sepulcro, aí veio toda a segurança. Colocaram guardas, colocaram lá dentro, colocaram uma pedra imensa e colocaram guardas lá para manter toda a segurança. Os discípulos de Cristo procuraram uma aldeia, uma casa lá, entraram, se esconderam lá e começaram a ficar com medo. Com medo. Deus não quer que nós venhamos andar por vista, e sim por fé. Sabe o que é andar por vista? É andar na aparência. Na aparência nós temos que ser luz e exemplo. Mas a gente tem que andar por fé, confiando em Cristo. Sabe, porque os vencedores foram os vencedores, porque tiveram fé. Quando você tem fé, você se torna um vencedor. Mas quando você fica indeciso, preocupado, irritado, estressado, você consegue alguma coisa? Ninguém consegue. Nós ficamos assim facilmente. Facilmente ficamos, mas não conseguimos nada. Sabe o que é que conseguimos? Preocupações, estresse, contenda, porque o inimigo ele fica nos observando. Quando é uma coisa que agrada a Deus, ele se irrita e se levanta contra a gente. Mas quando é uma coisa que leva a nós ser prejudicado diante de Deus, ele começa a incentivar. Ele começa a colocar mais incentivo para a pessoa ficar praticando aquele tipo de ação. Mas até então, Jesus quer que nós venhamos viver no amor de Deus, nesse amor que Deus nos deu o direito e nos dá o direito de nós vencermos cada vez mais. Foi levado ao sepulcro, mas Jesus disse: olha, tudo vai acontecer, mas o Filho do Homem ressurgirá ao terceiro dia. Muitos esqueceram. Maria Madalena e outra Maria compraram um aroma, um costume da época, um perfume muito cheiroso, que era costume deles colocar no corpo das pessoas que faleciam. Hoje em dia não se coloca mais esse perfume, coloca quando um corpo tem que manter mais tempo antes da sepultura, eles colocam formol. O formol, ele mantém a estabilidade no corpo, dependendo do tempo das injeções de formol, demora o tempo necessário. Vamos por 24 horas, 48 horas, depende. Aplica formol, aquele formol assim. Mas antigamente eles colocavam um aroma, um perfume muito caríssimo. Elas compraram e falaram: não, vamos lá colocar no corpo do Senhor Jesus. De repente, quando chega a próxima, vê a sepultura, a pedra removida e 2 varões de branco lá. Amada igreja, Deus cuida de todos que lhe pertencem. Sabe por que ainda diante das nossas fraquezas, Deus não permite coisas piores?
por causa do amor de Deus nas nossas vidas, que nos leva a nós cada vez mais reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor. Jesus nos leva a nós reconhecer cada vez mais Ele como nosso Senhor. Deixe Jesus ser o teu Senhor. Quando aquelas mulheres chegam lá, removem, levaram o corpo do meu mestre. Olharam. Aí aqueles varões de branco falam com aquelas mulheres: o que estão fazendo aqui? Ah, nós vamos ver o corpo de Jesus. Corpo de Jesus? Como é que vocês procuram um vivo no meio dos mortos? Você está entendendo? Por que você vai buscar Deus no lugar errado? Busque Deus no lugar certo. Tenha compromisso com Deus no lugar certo. Quando o anjo diz, não buscando a Jesus no lugar dos mortos, ele está vivo. Quando houve essa preocupação, elas choraram, plantearam, e disseram, mas se você me disser onde colocar, eu vou lá ver. Quer dizer, queria ir. Mas Jesus nos ensina a nós andar por caminho reto para fazer a sua vontade. De repente, quando a mulher estava ali, chegou um homem perto daquela mulher, a mulher estava ali, achou que aquele homem era um jardineiro. Você vai ler no Evangelho de João, você vai achar que aquele homem... mas onde colocaram? Perguntou. Aí Jesus fala com Maria. Será que nós ainda estamos atentos à voz do Senhor? Quando Maria chorava ali, sem saber onde colocar o Senhor falando com Maria. Igreja de Cristo, deixe Cristo falar com você. Deixe Jesus falar com você. Deixe Jesus te instruir, te guiar, te ensinar, te aperfeiçoar, para você ser um milagre nas mãos do Senhor. Amém? Por difícil que seja, Deus enviou seu Filho em nosso favor. Não vamos perder tempo com o que Deus tem nas nossas vidas. Jesus falou, Maria, vai lá, avisa aos discípulos que eu vou lá. Quando elas voltaram, foram lá dar notícia para os discípulos. Pedro ficou sabendo, veio Pedro e outro discípulo. Imagine duas pessoas boas de carreira. Correram até o sepulcro, chegaram lá, procuraram, não acharam. Jesus já estava fazendo, sabe o quê? Andando com aqueles dois homens lá no caminho de Emaús, fazendo mais um milagre. Mais um milagre Jesus estava fazendo. Como é bom andar com Cristo, né? É bom caminhar com Jesus. Aqueles dois homens lá conversando e começaram a sentir a glória de Deus. Irmãos, hoje em dia quando os crentes andam juntos, não falam mais de Jesus não. Vocês sabiam disso? Fala de tudo. Fala de novela, fala de artista, fala de jogo, fala de futebol, fala de fulano, de ciclano, mas de Jesus não fala mais não. Eu estou mentindo? Estou mentindo? Você vê, igreja. Põe a rodinha de jovem. Não fala mais de Jesus. Não anuncia mais Jesus. Aí entra tanta coisa ali que você olha assim. Tem irmão que passou, Jesus, toma todos ali nas tuas mãos, faça um milagre, que o negócio ali não entra, não cabe ao Senhor não. Mas que Deus, em ter de misericórdia, nos despertar e nos levarmos a nós ser fiel ao Senhor Jesus e cada vez mais nós herdar as bênçãos que Cristo tem em nossas vidas. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus, pedir que Jesus continue falando conosco, nos despertando e nos dando graça para nós ser vencedor na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Queira ou não os problemas, dificuldades, os altos e baixos, não importa. Não importa com nada disso. O importante é que Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor e está pronto a nos dar a vitória. Vamos estar orando? Deus eterno e santo, Pai de bondade e de misericórdia.